Olá pessoal, boa noite. Hoje eu venho falar com vocês sobre um tema bem interessante, o tema de lipídios. Essa aula de lipídios ela vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte, vou falar sobre lipídios de uma forma geral e sobre as suas classificações. Então, os lipídios são moléculas orgânicas formadas em sua maioria a partir da associação entre ácidos graxos e álcool. Apesar de serem formados por ácidos graxos e álcool, os lipídios eles constituem uma classe muito variada, diferente de proteínas e carboidratos. Nesse slide, eu mostro para vocês aqui à esquerda, a estrutura de como que os lipídios geralmente se apresentam. Então, eles apresentam aqui em verde um grupo metila, eles apresentam uma cauda hidrocarbonada, onde esse N significa a quantidade de vezes que o carbono se apresenta nessa cauda, e um grupo carboxila. Então, falando um pouco da divisão das classes dos lipídios. A primeira classe que eu vou conversar com vocês são sobre os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles recebem esse nome por terem sido descobertos na gordura, que em espanhol é chamada de graxa. Os ácidos graxos, eles apresentam em torno de 4 a 36 carbonos na sua estrutura. Então, nessa cauda hidrocarbonada, geralmente eles são compostos entre 4 e 36 carbonos. Os ácidos graxos, eles podem ainda ser subdivididos em três classes. Podem ser classificados como ácidos graxos insaturados, ácidos graxos saturados e a gordura trans, que eu vou falar um pouco mais na frente. Então, os ácidos graxos insaturados, eles são encontrados geralmente em vegetais, que seria a gordura vegetal, e normalmente são líquidos à temperatura ambiente. Já os ácidos graxos saturados, eles são encontrados em animais, também chamado de gordura animal, e geralmente são sólidos à temperatura ambiente. Falando um pouco sobre os ácidos graxos trans, também conhecido como gordura trans. As gorduras trans, elas foram criadas a partir de um procedimento chamado hidrogenação, feito dentro da indústria de alimentos. O processo consiste em adquirir uma gordura insaturada, ou seja, uma gordura vegetal, e introduzir na cadeia da gordura vegetal o átomo de hidrogênio, fazendo com que essa gordura vegetal ela passe a apresentar características de uma gordura animal. Durante o processo de hidrogenação, nem todas as ligações são quebradas. Essa imagem aqui ao lado que eu coloco falando de gordura trans, é fácil perceber que existe essa adição de hidrogênio, ela pode acontecer de duas formas. Ou os hidrogênios podem ser adicionados ao longo da cadeia hidrocarbonada no mesmo lado, e aí são classificados como o ácido graxo insaturado cis, ou esse hidrogênio ele pode ser adicionado na cadeia hidrocarbonada em lados opostos. E aí ele recebe o nome de ácido graxo insaturado trans. Falando um pouco mais sobre os ácidos graxos, de acordo com a Anvisa, um consumo de gordura trans superior a 1% do valor energético total dos alimentos aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Em 2010, a média de consumo de gorduras trans pelos brasileiros em alimentos industrializados girava em torno de 1,8%, valor considerado perigoso. Essas e outras explicações com relação à quantidade de gordura trans presente em cada alimento pode ser encontrada na Resolução de Diretoria Colegiada, a RDC, número 332 de 2019. Então, é importante observar o quanto de gordura trans que está sendo ingerido na sua alimentação diária. Geralmente, produtos industrializados, como batatinhas e diversos outros produtos, podem apresentar uma quantidade elevada de gordura trans. Por isso, todo cuidado quando se vai ingerir esse tipo de alimento. Falando um pouco mais sobre as classes de lipídios, agora eu vou falar sobre os triacilgliceróis. Como o próprio nome já explica, os triacilgliceróis eles são compostos por 3 moléculas do grupo acil ligadas ao glicerol. Os triacilgliceróis eles são responsáveis no nosso organismo pelo armazenamento de energia. Então aqui embaixo eu coloco para vocês como que esses triacilgliceróis são formados.
Então, nós temos a molécula de glicerol, a molécula de ácido graxo, por meio de uma reação química, os triacilgliceróis são formados, liberando 3 moléculas de água. A próxima classe de lipídios que eu vou comentar com vocês é chamada de glicerofosfolipídios. Desmembrando o nome glicerofosfolipídios, é possível perceber que são lipídios ligados tanto ao grupo fosfato quanto ligado ao glicerol. Nessa imagem que eu mostro aqui ao lado, é possível perceber o nome, né, desmembrado dessa classe, né, dos glicerol-fosfolipídios. Então, eles apresentam, essa classe ela apresenta a cauda hidrocarbonada, né, o ácido graxo, ligado a uma molécula de glicerol e ligado também, a uma estrutura que aqui nessa imagem ele chama de X. Esse X são todos os grupos que podem estar ligados ao oxigênio da molécula. Uma outra classe também dos lipídios são os esfingolipídios. Bem semelhante ao glicerofosfolipídio que eu acabei de comentar no slide anterior, ele apresenta uma estrutura muito parecida. Então, esse X, né, que também está presente nessa imagem, são os grupos que podem estar ligados à esfingosina, e aí vão dar origem a essa classe dos esfingolipídios. E a última classe que eu vou falar com vocês, né, dos lipídios, são os esteroides. Os esteroides são moléculas precursoras de hormônios, como hormônios sexuais, como a testosterona e o estrogênio. Todas essas moléculas são derivadas da molécula de colesterol. Então, o colesterol ele está presente na composição das células, é precursor de sais biliares, precursor da vitamina D e presente nas lipoproteínas. Então, é fácil perceber a importância do colesterol, assim como dos outros esteroides no nosso dia a dia. Falando agora um pouco sobre a disposição dos lipídios no corpo humano, onde eles podem ser encontrados, onde a maioria pode ser encontrada. Então, falando primeiro do tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo composto por diversos tipos de células, dentre elas os adipócitos. Em mamíferos, existem 2 tipos distintos de tecido adiposo. Cada um apresenta as suas principais características. Então, nós temos o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, ele está principalmente envolvido na estocagem de energia na forma de triacilgliceróis, enquanto que o tecido adiposo marrom é especializado na dissipação de energia na forma de calor durante a termogênese induzida pelo frio e pela dieta. Então, é fácil perceber que cada tipo de tecido adiposo ele tem a sua principal característica dentro do nosso organismo. O tecido adiposo branco, ele está distribuído no nosso corpo de uma forma mais homogênea, enquanto que o tecido adiposo marrom ele vai diminuindo à medida que nós vamos desenvolvendo. Então, onde que o tecido adiposo branco qual que é a principal função dele, né? Reforçando aquele slide anterior, é o armazenamento de energia. E qual que é a principal função dos adipócitos, né? Que são as células marrons, principalmente a produção de calor. Então, e onde que o tecido adiposo branco pode ser encontrado? Na subcutânea e também em alguns locais característicos, como nas mamas. Enquanto que o tecido adiposo marrom, ele é mais presente principalmente em bebês, à medida que, como eu falei no slide anterior, à medida que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos crescendo, essa quantidade de tecido adiposo marrom ela vai diminuindo, e também em animais que hibernam. Por quê? Justamente por conta da sua produção de calor. Os lipídios, eles também podem ser encontrados em lipoproteínas. E o que são lipoproteínas? As lipoproteínas, elas são classificadas em 5 tipos diferentes, todas elas compostas por colesterol, que é uma molécula basicamente hidrofóbica que se liga à proteína e forma um agregado supramolecular, possibilitando que o colesterol se locomova dentro do nosso organismo. Então, vale a pena lembrar
que o colesterol livre, ele tem uma movimentação dentro do nosso organismo muito limitada. Daí a necessidade dele estar atrelado, agregado a uma proteína. A parte externa das lipoproteínas é uma parte hidrofílica, ou seja, ela tem uma afinidade com a água, enquanto que a parte interna é uma parte hidrofóbica, que tem mais afinidade com lipídios. Nessa imagem ao lado, eu coloco a classificação de lipoproteínas. Nessa aula, eu não vou me deter tanto a essa classificação de lipoproteínas. Então, as lipoproteínas, elas podem ser classificadas de 5 formas, como eu falei anteriormente, em quilomicrons, VLDL, VLDL, IDL, LDL e HDL. O HDL, ele é conhecido como colesterol bom, lembrando que todas essas moléculas elas apresentam colesterol, enquanto que o LDL é aquele colesterol ruim, aquele que quando se faz algum exame de sangue e pede-se para ver a quantidade de colesterol, geralmente é aquele que a gente quer que esteja bem baixo, enquanto que o HDL é aquele que a gente quer que esteja em uma quantidade mais elevada. Agora falando um pouco sobre os malefícios e os benefícios dos lipídios no nosso organismo. Então, um malefício do acúmulo de lipídios dentro do nosso organismo é a aterosclerose. As lipoproteínas de baixa densidade, aquelas que têm um alto volume, como o VLDL e o LDL, são responsáveis por levar o colesterol até as células. E o que acontece? O acúmulo dessas lipoproteínas, do VLDL e do LDL, pode causar o espessamento da parede das artérias, levando à diminuição da luz. O que isso significa? Nessa imagem aqui ao lado, nós podemos ver essa parte mais amarela, que seria justamente o acúmulo do colesterol, enquanto que a luz da artéria ela vai ficando cada vez menor. A redução da luz arterial dificulta a passagem do sangue, levando a problemas vasculares. Quando o sangue não consegue chegar a determinado órgão ou a determinado tecido, acaba que essa estrutura que não está recebendo sangue, ela não está sendo oxigenada. Então, à medida que ocorre esse espessamento da parede da artéria, o fluxo de sangue, o fluxo sanguíneo, ele acaba ficando diminuído, levando a uma redução de oxigênio em outros tecidos ou em outros órgãos. O acúmulo de lipídios no nosso organismo também pode levar à lipotoxicidade. O que é a lipotoxicidade? O aumento do tamanho dos adipócitos não é um processo ilimitado, ou seja, eles vão continuar crescendo. Eventualmente, o seu crescimento atinge um grau máximo e a sua capacidade de armazenamento de gordura se esgota. Diante dessa realidade, novas células são lentamente recrutadas e emergidas desse tecido, que acaba gerando uma toxicidade generalizada. Então, a lipotoxicidade ela pode acontecer no fígado, no músculo, no pâncreas, no coração, nos rins e em diversos outros órgãos do nosso organismo. No fígado, pode resultar em uma doença hepática gordurosa não alcoólica. Existe uma doença hepática causada pelo excesso de álcool, mas o excesso de lipídios acumulados no fígado também pode levar a uma doença chamada doença hepática gordurosa não alcoólica. No músculo, pode resultar em triglicerídeos intramiocelulares, que seria entre as células do músculo. No pâncreas, pode resultar em uma glicoliptoxicidade das células beta, causando uma infiltração de macrófagos e a falência dessas células beta, que são muito importantes no nosso organismo. No coração, pode resultar em acúmulo de gordura nos cardiomiócitos e disfunção cardíaca, cardiomiócitos, que são células presentes no nosso coração, e uma disfunção da função cardíaca. E nos rins, pode resultar em acúmulo de gordura renal. Então, todos esses tipos de lipotoxicidade podem levar a alguma falência nesses órgãos, ou então a diminuição da função desses órgãos citados. E agora, eu falei muito dos malefícios, então, falar um pouco também dos benefícios dos lipídios no nosso organismo. Então, um dos benefícios é justamente o armazenamento de energia. A principal forma de armazenamento de energia no corpo humano é por meio do armazenamento de triglicerídeos.
Recomenda-se o consumo entre 15 a 30% de lipídios em relação ao valor calórico total de uma dieta para pessoas pouco ativas e entre 20 a 25% da ingestão energética diária para atletas. Então é importante ressaltar que dependendo da sua atividade diária, essa ingestão de lipídios ela vai variar, da mesma forma que varia a quantidade de proteínas, da mesma forma que varia a quantidade de minerais e vitaminas. Então, para uma pessoa que tem uma vida ativa considerada normal ou até mesmo pouco ativa, existe essa recomendação de 15 a 30%. Já a ingestão de lipídios para atletas, ela varia entre 20 a 25%. Um outro benefício dos lipídios no nosso organismo é o auxílio na absorção de algumas vitaminas. As vitaminas, elas podem ser divididas em dois grupos de acordo com a sua solubilidade em água. Algumas vitaminas, as lipossolúveis, são melhores absorvidas pelo organismo quando em contato com a gordura. E quais seriam essas vitaminas que têm mais afinidade por lipídios? São as vitaminas lipossolúveis e uma forma que eu uso para lembrar, elas soletram queda, que é a vitamina K, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina A. Cada uma dessas vitaminas, elas apresentam as suas características e as suas necessidades no nosso organismo, como já foi explicado na aula anterior sobre vitaminas. Então, a absorção ocorre semelhante entre lipídios e solventes orgânicos. Essas vitaminas, né, elas também auxiliam na absorção de sais biliares, são armazenados no tecido adiposo e no fígado e elas são excretadas nas fezes. Mas isso são só algumas características básicas dessas vitaminas. Eu aconselho vocês a procurarem a aula de vitaminas, a parte 2, que são as vitaminas lipossolúveis, e lá eu explico melhor cada uma dessas vitaminas. E agora falando sobre mais um benefício dos lipídios, que seria o bom colesterol. Como eu falei anteriormente, o bom colesterol também é conhecido como HDL, é uma lipoproteína de alta densidade e tem um importante papel de retirar lipídios da nossa circulação e levá-los para o fígado, onde serão metabolizados. Então, eles acabam fazendo uma limpeza dos vasos sanguíneos, impedindo que ocorra o espessamento das artérias, por exemplo, e o fechamento da luz da artéria. E por fim, falar um pouco sobre os alimentos ricos em lipídios, né? Como eu falei anteriormente, cada pessoa deve consumir em torno de 20 a 35% de gordura, né, dos lipídios, considerando o valor calórico total da sua dieta diária. Esse valor de 20 a 35 é fazendo uma média daqueles valores que foram ditos anteriormente. Então, onde que os lipídios podem ser encontrados? Bem, existem os lipídios bons e os lipídios ruins. Os lipídios bons, né, entre aspas, podem ser encontrados no abacate, em carnes magras, em oleaginosas, azeite de oliva, iogurtes desnatados e vários outros alimentos. Já os lipídios ruins, eles podem ser encontrados em frituras, chocolates, queijos amarelos, sorvetes e também diversos outros alimentos. É muito difícil taxar um alimento como bom ou ruim. Todo alimento apresenta o seu valor calórico, né? Apresenta a sua importância para o nosso organismo. O importante também é saber dosar a quantidade que se come de cada tipo de alimento. Então, essa foi a aula de lipídios. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, qualquer dúvida ou qualquer comentário, né, que venha a acrescentar, eu fico muito contente quando recebo. Então, muito obrigada e espero que todos tenham uma boa noite.